Fala galera, David hoje, muito bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Muito obrigado, como sempre, para todos vocês que são membros do nosso canal. E nessa aula nós vamos começar a falar sobre o comportamento das classes, que são os métodos. Bom, então antes de começarmos, vamos criar aqui um novo pacote. Clica com o botão direito, New, Package. Aí você renomeia aqui, ó, de A para B, em vez de introdução classes, introdução métodos. E vamos apertar Enter. Então temos o pacote A e B. Vamos novamente criar outro pacote aqui. Poderia já ter criado tudo junto. Domínio. Enter. Bom, então para exemplificar a aula de hoje, eu vou utilizar uma classe domínio de calculadora. Então vamos aqui, botão direito, Java Class, calculadora. Bom, nós vimos que para criar atributos, basicamente você dá um modificador de acesso, o tipo que você quer, o identificador, e você tem um atributo para essa classe. Porém, agora que nós já sabemos atributos, vamos focar nos métodos. Bom, os métodos são muito parecidos com os atributos, mas a funcionalidade é completamente diferente. Você ainda precisa de um modificador de acesso. A primeira parte de um método sempre vai ser um modificador de acesso. A segunda parte é o retorno. Então, o método, ele geralmente ou retorna alguma coisa para você, ou não retorna nada, tá? Então, não confundam retorno com saída. Então, imagina assim, eu quero que eu te dou uma maçã e eu falo, corte essa maçã em 2 pedaços. Então, se você cortar essa maçã, você é o método. Você cortou a maçã em 2 pedaços, você me devolveu os 2 pedaços. Significa que você, o método, está retornando a maçã em 2 pedaços. Agora, se eu falo só corta a maçã e você fica com a maçã, você cortou, você executou a função, o método foi executado, porém, você não me devolveu a maçã. Significa que não retornou absolutamente nada. Então, a gente vai começar com o fato de não retornar nada, que no Java a gente pode utilizar a palavra void, que significa vazio. Então, eu estou falando que quem quer que seja que chame esse método, não precisa, não vai ter nada de retorno. Ele vai ser executado, porém não vai devolver nada. Porém, lembre-se, retorno e saída são coisas diferentes. Ele vai ter uma saída que imprime no console, mas não vai retornar nada para alguém que está chamando. Em seguida, nós temos o nome do método. Então, tem convenção de código, e como você já viu no Java, tudo tem convenção. Nesse caso, é a mesma convenção das variáveis. Então, por exemplo, se você tiver apenas uma palavra, sempre letra minúscula. Se você tiver múltiplas palavras, a primeira letra é maiúscula. Palavras compostas. E, em seguida, você abre e fecha parênteses e você abre e fecha colchetes. Então, muito parecido com um método que nós já temos utilizado várias vezes. Então, a gente está chegando no momento onde nós vamos entender o que acontece aqui com esse método. Bom, agora o que eu quero fazer? Vou imprimir aqui algo bem simples, 10 mais 10. E temos o nosso primeiro método feito em Java. Agora, eu vou voltar aqui no meu domínio, vou clicar com o botão direito, New Package, vou deletar o domínio e vou chamar de teste. Temos agora 2 subpacotes do pacote introdução métodos. E dentro de teste, botão direito, Java Class, calculadora, teste 01, PSVM. E, como você já sabe, nós estamos trabalhando com variáveis de referência, com atributos diretamente de um objeto, ou métodos diretamente de um objeto. Então, nós precisamos sempre criar aqui, importar primeiramente a nossa classe, criar a variável de referência e, em seguida, o objeto. E para você executar o método é muito simples. É só você chamar calculadora, que é a variável de referência, ponto, soma 2 números. Você pode ver que a diferença entre os atributos e os métodos é que nos atributos você não tem os parênteses e você utiliza o sinal de igual para dar um valor. Nos métodos você coloca ponto, o nome do método, seguido dos parênteses e ponto e vírgula.
Bom, vamos executar aqui agora, nós vimos o resultado, Ctrl Shift F10, e você vai ver que nós temos o resultado 20. Então, como é que está funcionando esse código? Basicamente, quando esse código é executado, você tem essa linha 7 que é executada, e depois você vai para a linha 8. Quando chegar na linha 8, o código, ele vai entrar dentro da calculadora e vai executar, as linhas 5, 6 e 7. Quando terminar esse método, ele vai voltar para o calculadora teste e vai finalizar. Então eu vou colocar aqui, ó, finalizando calculadora teste 01. Então eu coloquei os breakpoints para você ver como funciona. Então Shift F9, você vai ver que ele vai parar na linha 7. Eu vou apertar F8. Ele agora vai executar esse calculadora ponto soma dois números. Se eu apertar F8 novamente, ó, ele foi lá para a classe calculadora, que vai executar esse método. Se eu apertar F8, ele voltou para a classe calculadora teste, terminou a execução do programa, e se dá um resume com F9, você vai ver que no console nós temos 20, em seguida finalizando a calculadora teste. Então lembre-se, os métodos, assim como as variáveis, os atributos, ele é executado no objeto. Então aqui você tem a calculadora, né? Então pegar essa linha toda aqui para a gente ver como é que funciona. Você tem essa calculadora, essa variável de referência está fazendo referência a um objeto, né? O objeto que é esse cara aqui, esse é o objeto, e a variável de referência está fazendo referência para esse objeto. E aqui nós temos o nosso método, que é o soma dois números. Então, quando você chama soma dois números, através do calculadora, você está executando dentro desse objeto. Se nós colocarmos um outro, voltando para a classe calculadora, se você segurar o Ctrl e apertar B, Ctrl B, ele vai para dentro da classe. Eu vou criar outro método, que agora vai subtrair dois números. Public void, não quero retornar nada, só quero executar, só vai ter uma saída. Subtrai dois números. Salt 21 menos 2. Agora eu vou voltar lá no meu calculador teste, se eu executar do jeito que está, você vai ver que não vai acontecer absolutamente nada. Por quê? Porque você não está ativando aquele método. E agora eu vou colocar aqui, ó, só para você ter um exemplo diferente, eu vou colocar depois desse método, system.out.println. Vou colocar aqui, calculadora, ponto, subtrai dois números. Então, como é que vai funcionar o flow? Vai executar a linha 7, quando chegar na linha 8, ele vai executar aqui, vai passar para a calculadora, vai executar para a calculadora, vai voltar para a calculadora teste, vai executar essa linha 9, vai chegar na linha 10, aí na linha 10 ele vai voltar para a calculadora, vai executar o subtrai dois números e em seguida vai voltar para cá e o programa vai acabar. Então você vai ver 10, finalizando o calculadora teste 01 e 19, que é o que nós temos aqui. Bom, então, uma pequena introduçãozinha a métodos. Acho que o mais importante é você lembrar a sintaxe, que é um pouquinho diferente do que nós já vimos até agora, e que o void simplesmente vai falar que não está retornando nada. Você está tendo uma saída, porém não tem um retorno para quem está chamando, que é aqui na calculadora teste 01. Era isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!